Olá pessoal, esse é o nosso podcast Líquido Certo e Exigível. Eu sou Sérgio Feitosa. Rodrigo não pôde estar com a gente aqui nesse episódio, mas em breve estará de volta. A nossa ideia sempre foi o que eu sempre falo, né? A gente inspira as pessoas com as entrevistas que a gente pratica aqui no nosso programa, né? Então, entrevistamos autoridades, concurseiros e pessoas que já tiveram experiência e que vão nos contar tudo que já passaram nesse mundo árduo dos concursos públicos, né? E hoje nós temos a satisfação de receber no nosso programa a doutora Daiane Souza, procuradora do Estado. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, fico muito honrada de receber o convite e agradeço a ti, Sérgio, pelo convite. E para mim é uma honra estar aqui falando um pouquinho da minha trajetória e principalmente da Procuradoria-Geral do Estado, que é uma instituição que tanto me orgulha. Tá certo. A doutora Daiane se graduou na Universidade Federal de Pelotas em 2006, fez a Júris em 2007 e foi assessora de juiz em 2008. Em 2008, né, tomou posse no cargo de analista jurídico, que antes era chamado de assessor jurídico, né, da Procuradoria-Geral do Estado. Se exonerou em 2011 para se dedicar aos estudos. E depois, em fevereiro de 2013, assumiu como procuradora do Estado. Nós vamos falar de toda essa sua trajetória, né? Mas, assim, durante a sua formação, assim, a senhora já pensava... Eu não vou falar senhora, nós combinamos de não falar isso, né? Isso. Vamos nos tratar por tu, né? Durante a tua formação acadêmica, tu já pensava em carreira pública ou pensava em advogar de forma privada, assim? Na realidade, eu nunca pensei em carreira privada. Meu foco sempre foi a carreira pública. Para te dizer o certo por quê, eu não sei. Mas o meu foco eu fui sempre me direcionando para isso. Eu não tenho nenhum parente advogado, né, que às vezes facilita um pouco, né, um direcionamento para isso. Então, isso talvez tenha contribuído, né? Então, eu sempre me posicionei para o concurso ao final. Tanto que quando eu terminei a faculdade, já em seguida eu fui para a Júris, né? Então, eu me direcionei para isso. E na faculdade, eu já fazia... A minha ideia era essa, estágios nos mais diversos órgãos. Eu estagiei em todos os lugares que se possa imaginar, porque eu queria descobrir o que eu queria fazer depois. Eu sempre pensava isso, eu tenho que ir atrás do que eu quero fazer depois, né, para frustrações, evitar frustração e né? Melhor que seja como estagiário, né? Melhor que seja. Então eu fui estagiária no Foro vários anos, uns 2 ou 3 anos, fui estagiária voluntária, fui estagiária remunerada, eu fui estagiária do Ministério Público Federal também, e voluntária eu fiz estágio na Justiça Federal, na Polícia Civil. Eu tentei me cercar de várias experiências para justamente poder, ao final, escolher, né? Sim. E chegou no final e, na verdade, a gente não escolhe propriamente, né? A gente vai sendo direcionado. Eu fiz a Júris porque eu sempre imaginei magistratura. Eu sempre me imaginei na magistratura. Então, eu já saí da faculdade, sabia que o curso era muito bom e fui, né, focada nesse objetivo. Mas a vida dá voltas, né? E aí nesse caminho aí eu me desvirtuei um pouco, voluntariamente até. O curso ele dura um ano, né? Ele tem duração, na época era duração de 1 ano, com opção de fazer 1 ano e meio. Eu fiz 1 ano só. Tá, e durante o curso, aí que tu começou a surgir outras ideias de Durante carreiras. o curso, na verdade, o que aconteceu? Eu era muito crua. O que isso significa? Para os concursos, né? Uhum. Eu me sentava para estudar e eu queria estudar do início ao fim aquela matéria. E não é, o concurso ele é diferente. Não é uma matéria de faculdade que tu chega ali e diz, vou estudar direito das obrigações, né? Aí eu estudo um pedacinho ali, né, das obrigações líquidas e ilíquidas. Isso é um pedacinho do direito das obrigações, então é impossível esgotar. No concurso, tu tem que ser muito direcionado para aquele foco. Tu tem que focar muito no que tu queres. E eu, quando saí da faculdade, eu não tinha essa ideia de concurso, como é que era. Eu já tinha feito alguns, mas eu não tinha ideia de como é que era. Então eu cheguei e comecei a atirar para tudo que é lado. Eu quero passar em alguma coisa. Aí eu tentei
várias as carreiras de apoio federais, que nunca foi meu foco, né? Então, Sim, não. Procurador da Fazenda, fiz vários, Uhum. né? E fui fazendo, eu lembro que especificamente no Procurador da Fazenda, enquanto nós fazíamos as júris, eu fiz e disse assim, não, o que eu estou fazendo? Eu não estou estudando, porque parecia um mundo totalmente novo, e na verdade são abordagens. O tempo nos mostra isso, que cada banca tem uma singularidade, que cada banca cobra de uma forma, que a densidade dos conteúdos num concurso, era ESAF na época, o Procurador da Fazenda, nem sei se é ainda, mas era ESAF na época, e aí era um concurso louco, assim, era uma certa nula, uma errada, e uma densidade de direito tributário, que era uma profundidade que eu na época eu não alcançava, eu me lembro de sair com essa sensação, olha, eu não acho que não, talvez esse caminho não seja o meu. Seja o teu. Mas o tempo, né? O tempo, o amadurecimento, o estudo. E então eu saí da júris de uma certa forma frustrada, por pensar assim, olha, eu não tô sabendo focar e direcionar a minha energia e meu estudo para o que realmente importa. Então eu fui eu tinha estagiado com uma juíza e ela me chamou e disse assim, Taine, tu não quer ser minha assessora? Eu tô em Santa Vitória do Palmar, né? Eu fui de Porto Alegre para Santa Vitória. Tu não quer ser minha assessora? E eu disse, eu vou aceitar o desafio, porque eu ainda tinha a ideia da magistratura. Uhum. Ainda nesse ponto eu tinha a ideia da magistratura. E estava na júris ainda ou não? Já tinha? Quando eu finalizei a júris, ela me fez esse convite. Certo. Meio coincidência, assim, e aí ela disse, eu acho que tu tem perfil para ser minha assessora. Eu tinha sido estagiária voluntária só dela. E eu falei, não, aceito, né, vou aceitar. Fui para Santa Vitória. E seguia estudando, né, a gente sendo sozinho, né, eu era sozinha. Sim. Então, no tempo livre, eu estudava. Mas ainda, eu me sentia um pouco patinando, digamos assim. E aí, depois de Santa Vitória, ela foi promovida, né, Santa Vitória, na época, era entrância inicial, hoje já é intermediária, mas na época ela foi promovida para Santana do Livramento. E lá fui eu. De Santa Vitória, fui para Santana do Livramento. Fui. E foi uma rica de uma experiência, a gente faz amizades nesse caminho, né? Eu digo que não tem êxito sem uma dose de dor, suor, né? E foi o que aconteceu. E aí eu fui para Livramento também, né? Eu continuava estudando. Nesse meio tempo eu fiz o concurso, continuava fazendo os concursos, como eu havia dito. Fiz o concurso para assessor da Procuradoria do Estado. Uhum. Na época era assessor, hoje é analista. E passei nesse concurso, fiquei em primeiro lugar aqui na região e fui chamada em seguida. Então, em outubro, eu assumi com ela em janeiro, fevereiro de 2008. Em outubro eu já estava... havia sido chamada para ser assessora de procurador. De procuradora. Em Rio Grande, inicialmente, e depois aqui em Pelotas. Tá. Não, até interessante, já fazendo o link, né? Porque, assim, o nosso público, às vezes, quer entender como funcionam as carreiras, né? Vamos falar um pouquinho das carreiras dentro da Procuradoria do Estado, né? Do Rio Grande do Sul. E depois a gente fala mais do teu cargo, que é procuradora do Estado, né? Como é que são como é que funciona a estrutura dos cargos dentro da Procuradoria? Bom, nós temos os estagiários, né? De nível médio e superior de direito, né? Superior de direito, que nos auxiliam. Nós temos depois os técnicos administrativos, que são os de nível médio, né? Que é o cargo de nível médio, que é o pessoal que fica em secretaria, tá? Esse pessoal, ele fica nos auxiliando, né? A Procuradoria como um todo e todo o resto do judiciário, eu acho que as pessoas... Todas as profissões tiveram que se reinventar na pandemia. Verdade. E para nós não foi diferente, porque nós trabalhávamos muito, muito com processo físico ainda, até a pandemia. E isso mudou drasticamente, né? A pandemia trouxe uma mudança... Parece que precisava, Deus livre, né? Mas as coisas, às vezes, enfim, né? Realmente foi uma mudança com a questão do teletrabalho também, né?
tudo isso aí mudou bastante, né, com a pandemia. E a nossa vida também, e aí eu estava comentando da secretaria, isso, a secretaria era muito envolvida com carga de processo. A entrada e saída de processos, numerar, isso a gente não faz mais, né? Os estagiários com os carrinhos de processo, eu me lembro. Os estagiários da PG acho que eram os campeões de carrinhos. Sim, não porque... nem musculação precisava fazer com aqueles carrinhos lá, pelo amor de Deus. Mas malotes e carrinhos a gente andava, essa era a nossa realidade, né? Então, assim... Agora o foco é outro, é o pessoal que faz o trabalho administrativo, né? Depois nós temos os analistas jurídicos e contábeis. Existem outros analistas, mas é mais lá para Porto Alegre, né? O pessoal, áreas mais técnicas, como informática, que ficam nos assessorando de lá, né? Nos auxiliando de lá. Aqui em Pelotas, por exemplo, nós temos técnicos e analistas jurídicos e contábeis, né? Então são assessores, contadores e assessores jurídicos. Que nos auxiliam todas essas nas atividades. Os assessores nos auxiliam nas minutas, os contábeis nos cálculos. Nós temos muitos cálculos, né? Sim, imagino. E tem previsão para concurso de alguns deles? Olha, eu acredito que tenha tido concurso há pouco. Há pouco teve concurso. Eles chamaram agora uma leva grande, porque a PGE também está se modernizando de alguma forma e tem muitos procuradores agora dentro das secretarias. Acho que a gente vai falar isso mais adiante. Mas hoje o foco é botar procuradores e servidores dentro das secretarias da PGE, né? Por exemplo, na Secretaria de Educação, nós temos um procurador do Estado e nós temos um assessor, um analista para auxiliar esse procurador do Estado. Entendi. Na própria estrutura da secretaria. Exato. Eles são da PGE, né? São da estrutura da PGE, mas eles ficam dentro do espaço físico da secretaria. Justamente para auxiliar nas questões, sempre que há dúvidas legais, né? A gente via muito isso, até parece meio louco, assim, surreal, até nessa questão que a gente está conversando de órgãos diferentes, né? A secretaria se reportava muito ao Ministério Público, sendo que existe um corpo jurídico, né? O que é a Procuradoria do Estado? Faz a defesa judicial e extrajudicial, né, do Estado e das suas autarquias, fundações. Então, pensar que o Ministério Público era chamado, muitas vezes, a esse papel que é nosso, isso causava um desconforto muito grande por ser uma função constitucional nossa, né? Sim. Então, a gente se apropriou desse espaço que é nosso, e então... Temos procuradores dentro das secretarias com o apoio, né? Na parte mais seria... os dois, mas seria na parte mais de consultiva. É um consultivo. Fica próximo do secretário, enfim, das pessoas que estão ali precisando... A parte dos processos, a secretaria ainda se reporta aos procuradores, né? Sim. Parte dos processos que estão em andamento. Mas a parte do consultivo, esses procuradores setoriais que fazem dentro da secretaria. Dentro da secretaria. Então, assim, puder falar assim, como é que funciona agora a carreira de procurador do Estado e assim, quais são as matérias que vocês lidam, assim, de forma geral, e as matérias que mais, aquelas cascas grossas, vamos dizer assim, né, se puder falar para nós. Bom, a Procuradoria do Estado, como eu havia dito, é um órgão, né, dentro da estrutura do Estado. Hoje ela tem status de secretaria, né? O Procurador-Geral do Estado, ele é um secretário, né, do Estado, e ele é um órgão que, então, nós somos responsáveis pela defesa judicial do Estado, das autarquias, das fundações. Hoje também fazemos a defesa do gestor público, não é? E também a parte de consultivo que nós estávamos falando antes. Né? Toda a parte que existe uma dúvida sobre o encaminhamento de uma questão dentro da secretaria, vai se fazer uma licitação, passa pelo nosso consultivo, né? E essa parte do consultivo é tão importante, a gente tem se dado conta disso hoje, que nós temos esses procuradores dentro do consultivo, porque é uma advocacia preventiva. Isso é tão importante, tão caro. Importante. E dentro da ideia da administração pública também, né? Questão de economia, questão de eficiência, tudo isso aí, né? E a gente tem que pensar, né? Os advogados privados, nós somos o maior escritório, né? Verdade. Nós somos o maior escritório de advocacia do Estado, né? Sim. E por que a gente
não faz essas vezes, não estava fazendo, né? De justamente, né, se propor a ocupar um protagonismo, né, mesmo, né? Se protagonizar a defesa do Estado, já sem o problema existir. Para evitar o problema, né? Sem o problema evitar existir. O problema. Né? Porque antes era muito comum. Deu um problema lá na secretaria. Ninguém nem sabia dentro da Procuradoria do Estado. Nem sabia, mas ninguém consultou. Por que ninguém consultou? Sim, pegar o problema depois já evoluído, vamos dizer assim, né? Chega, às vezes é quase fazer mágica num processo judicial, porque não tem mais o que fazer, né? E a Procuradoria do Estado, então, ela faz essa defesa. Diferentemente da AGU, nós fazemos... A AGU ela é dividida em várias carreiras. Sim. Procurador Federal, Procurador da Fazenda, os advogados da União e os procuradores do Banco Central. Os procuradores do Estado, eles fazem todos. Fazem, às vezes, de todos esses cargos, né? Sim. Então, nós atuamos tanto na parte fiscal, né? O tributário, que é um volume grande, a gente tem Sim. E hoje o foco é muito nessa parte, porque se viu também que a nossa atividade estava muito incipiente, né? Na questão de arrecadação, não só do ingresso de dinheiro no cofre público, mas sim na forma de cobrar. A gente, às vezes, gastava muito tempo num devedor que não tinha de onde tirar. São processos de 20, 30 anos. É surreal pensar num processo de 30 anos que não tem solução. Que a gente está tentando cobrar uma pessoa que, às vezes, já morreu. Né? Então, hoje se trabalha muito com crédito viável, né? Nessa parte de fiscal, de arrecadação. Nós temos depois a parte de saúde, né? Que também nos ocupa... Saúde é um problema, né? É um problema, digo... É sempre um... É um volume grande de processos, são processos muito delicados, são problemas das pessoas, né? Mas que às vezes a gente tem que nós temos que moralizar de alguma forma, porque eu já peguei processo, por exemplo, que a pessoa pedia um tratamento no Sírio-Libanês, um tratamento experimental no Sírio-Libanês, era o caso. É difícil, né? Como é que o Estado, né? O Estado vai gastar, sei lá, 20 milhões com uma pessoa, sendo que 20 milhões, às vezes, é uma verba utilizada para a gente atender milhares. E construir um hospital inteiro. Então, essa proporcionalidade, essa razoabilidade que a gente tem que ter, né? A gente fala muito, a gente não usa mais, né? A gente usava muito nas peças a reserva do possível. Né? A gente não usa mais, até acho que ficou meio manjado. Mas um pouco é isso, né? A gente tem um orçamento que é restrito e limitado para todas as áreas. Então tem que se escolher, né? Sim, e fora essas questões de pedidos meio fora da realidade, também, infelizmente, vemos vários casos de fraude aí, né? Pessoas, máfia de não sei o quê, prótese disso, prótese aquilo. No e estado, se vocês não estão atentos, é complicado, passa batido. Foi um colega até lá de Porto Alegre que descobriu a máfia das próteses no IP. Né? No Nós IP. Também defendemos, a gente faz a defesa do Estado, das autarquias do IP, Detran, DAER, DENIT é federal, mas todos essas autarquias nós fazemos. Hoje também fazemos as fundações, FASE, FPE, que é a Fundação de Proteção do Menor. Então nós temos a nossa área de abrangência bem grande e até um pouco complexa às vezes, porque às vezes eu brinco, né? Tem uma amiga minha que é juíza e digo assim, tá, mas a gente começa a conversar, né? Pega isso de matéria. E digo assim, mas eu já acho que a gente às vezes é meio generalista, mas imagina um juiz, né? Que pega todas, mas... Então a gente tem essa área da saúde. E depois a gente trabalhava antes que é uma matéria de residual, que nós chamamos, né, de domínio público, que é tudo que não se refere às outras áreas, porque a gente tem uma gama grande de processos de pessoal, que é servidor. Né? Temos previdenciário, que é o IP, né? O IP previdenciário. Nós temos o IP saúde, que é a parte só de saúde, que hoje é uma autarquia autônoma. Né? Separaram e criaram uma autarquia só para saúde. Só para saúde. Hoje mas nós que fazemos a defesa também.
E depois nós temos a parte de residual, né? Que aí é o grande... É onde vai todo o resto, digamos assim. Que aí vai trânsito, vai as indenizatórias, as ações civis públicas, que é onde eu trabalho. Eu trabalho nesse geralzão aí. No geralzão. Hoje em dia. Então pega muita coisa, muita matéria diferente. Né? São as diferentes. Assim. E no contencioso. No contencioso. Isso, só judicial. A gente atua, né, um pouco no preventivo, mas mais encaminhando para os colegas que estão lá, como eu te falei, lá nas secretarias, né? Certo. E tu falou assim de forma muito breve, assim, mas a carreira ela tem evoluído assim de forma satisfatória. Hoje vocês entendem que tem uma estrutura boa de trabalho, porque eu te falo isso porque a gente perguntou, é uma pergunta recorrente, assim, perguntamos para a defensora pública que veio nos conceder entrevista, para o procurador federal, enfim, para o juiz, a gente pergunta para todo mundo, né? E é uma pergunta que às vezes o pessoal que quer fazer concurso fica em dúvida, assim, né? Bom, mas procurador do Estado, mas como é que tá a carreira? Como é que tá a situação aí dos procuradores do Estado? Hoje é uma carreira interessante na tua visão, assim? Eu acredito que sim, Eu acho que sim, nós temos uma boa estrutura de apoio, isso aí é fundamental para a gente conseguir executar um bom trabalho, não é? Porque o volume de processos é enorme. A gente trabalha com toda essa quantidade de matérias, mas assim, o que mais preocupa mesmo é o volume de trabalho. Às vezes tu está trabalhando num processo mais complexo, mas tu entra na tua caixa de trabalho e tem lá acabou de entrar 30, 40, não é? E aí a gente tem que administrar, né, tudo isso. Então, com esse apoio que a gente estava comentando, a gente tem estagiários, viabiliza o trabalho, né? Nós temos essa carreira de apoio, eu acho isso fantástico, assim. Eu já pertencia à carreira de apoio, hoje eu trabalho, né, como procurador, então, assim, é uma carreira... E a gente está se estruturando, né? Nós somos grandes, assim, mas nós conseguimos... Eu acredito que a PGE conseguiu trabalhar bem, se moldar bem aos novos tempos e direcionar, né, o foco do nosso trabalho bem. Então, com esse apoio que nós temos dos analistas jurídicos e contadores, que foi um grande avanço. Quando eu entrei na PGE, como assessora, não existiam os contadores, eram todos escritórios contratados. E então é tão importante nós termos contadores da carreira que conhecem as matérias. Então, eu acredito que nós estamos bem estruturados. Claro, eu falei, é um volume gigante de processos, mas a gente consegue trabalhar hoje em dia. Sim, poderia ter mais procuradores, sempre. Mas a gente se adapta bem ao trabalho, assim. Eu acho que é bem importante ressaltar que a gente não está mal. Né? A gente a gente vejo ali na AGU, meu esposo é da AGU, é procurador federal, colega, o doutor Leonardo, que esteve aqui já. E eles não têm a carreira de apoio. Né? Sim, a AGU não tem carreira de apoio. Eles têm, mas muito restritos, né? Pessoas cedidas assim, de outros órgãos que vão estar ali provisoriamente, né? Não vão ter contato, aliás, vão ter o contato, mas não vão ter aquela... eu não vou dizer comprometimento, não é uma palavra certa, assim, mas é diferente, né? A pessoa da carreira... E o plano de carreira dos servidores, voltando um pouquinho dos servidores, todas as carreiras têm plano de carreira, né? Com classes, com progressões, isso. Isso é importante para a pessoa que está querendo fazer o concurso, né? Talvez não seja o ideal ainda, mas se tem, né? Não é uma carreira estanque que tu entra. Sim, né? Eu acho que era oficial de justiça há pouco tempo, era assim, né? Era uma classe só e pronto, né? E aí é complicado, né? Porque não motiva, né? Nós somos servidores públicos, então é tão difícil motivar. A gente conversa muito sobre motivação no trabalho, né? E eu acho que como é difícil a gente conseguir se motivar e motivar o outro. Veio a pandemia, a gente mudou o perfil de trabalho. Eu trabalho muito de casa hoje, né? Então, assim... Eu procuro sempre ir umas 2, 3 vezes na procuradoria para encontrar o pessoal, conversar, né? Embora às vezes o trabalho nem renda tanto, mas que eu acho que é importante a gente ter
essa questão do estímulo e conversar, olha, aquele processo. Nada como a gente olhar no olho, assim, e conversar, né? É diferente, claro. É diferente, a pandemia, então. o trabalho remoto tem essas facilidades, vamos dizer, né? Tu pode trabalhar de qualquer lugar, mas também não dá para perder esse contato com as pessoas, né? O trabalho é importante. Bom, Daiane, a gente conversou várias coisas sobre a carreira, mas eu queria que tu contasse um pouco para nós, para os nossos concurseiros aí, enfim, como é que tu chegou lá? Qual foi o que tu teve que deixar, abrir mão, assim, para chegar? Bom, nós já conversamos brevemente que tu, inclusive, te exonerou, né? Para poder te dedicar ao concurso da Procuradoria. Eu queria que tu contasse um pouco disso e o que tu deixou, assim, o que tu abdicou para chegar a esse nível de estudo e obter a aprovação. Eu, vindo para cá, eu tava pensando nisso, né? Sempre tem alguém que te diz assim, esse aqui passou e nem estudou, mal estudava. Olha, eu não conheço essa realidade. As pessoas que eu conheço que passaram, que sim, houve muito empenho, houve muito esforço, houve muita reprovação antes, né? E eu, como eu te falei, eu passei, né, nesse concurso para assessor da PGE e cheguei lá e não tinha uma remuneração ruim, né? Eu era uma guria, assim, então eu não tinha uma remuneração ruim, só que o trabalho, a função ainda não me brilhava o olho. Por quê? Porque eu achava assim, poxa, eu achava que nesse processo aqui a gente ia ter um êxito, né? Ia ter um resultado melhor se a gente fizesse determinada coisa. E na realidade ali eu era uma mandatária. Né, eu estava ali fazendo uma função, né, auxiliando um procurador. E isso me frustrava um pouco. Me frustrava e não por mal, assim, cada um tem um perfil, mas eu olhava e dizia, não é isso que eu quero. E eu pensava assim, eu vou ficar 30 anos aqui. Eu vou ficar 30 anos nessa função que daqui a 10 isso pode me causar uma frustração enorme. Eu não era uma pessoa frustrada, mas eu sentia que aquilo, se eu tivesse que fazer muito tempo aquilo, eu não ia me completar, não ia me satisfazer, porque eu sempre fui muito estudiosa. Eu sempre fui de estudar. Eu nunca fui, deixava a vida levar. Nunca foi meu perfil. Então eu olhava e dizia, só que estava muito difícil conciliar para mim o trabalho e o estudo. Porque eu me dedicava, eu ficava sempre um pouco a mais, porque tinha um processo mais complexo, eu gostava de ficar. Então eu fui me acostumando com a ideia de talvez me exonerar. E isso foi um processo, não foi assim, hoje eu vou me exonerar, amanhã... Eu imagino, que coragem, hein? Então, e a minha mãe era professora, minha mãe dizia assim, minha filha, eu trabalhei a vida inteira e eu não ganho o que tu ganha. A pressão ainda da família. Mas assim, eu sabia que não era no mau sentido, era no sentido de dizer assim, pensa no que tu vai fazer. Sim, não toma decisão Não toma uma decisão precipitada. E eu fui levando aquilo, né? E o meu namorado, à época que hoje é meu esposo, ele dizia, não, daí ele sai, porque tu tá chateada, tu não tá feliz, sabe? Dá pra ver assim que tu já... E aí eu fui tomando coragem e aí, em março de 2011... eu saí. Eu disse, não, vou sair. E a minha mãe dizia, não, mas tu tem certeza de não? Eu tenho. Eu já estava trabalhando aqui em Pelotas. Né? O Quintés seria um facilitador, porque eu ia para Rio Grande, voltava de Rio Grande. Quando eu trabalhei em Rio Grande, inicialmente como assessora, um tempo eu morei lá. O primeiro ano eu morei. Depois eu vim para cá e fiquei indo e vindo. Só que eu saía às 6:30 da manhã e voltava às 8 da noite. Não era duplicada a estrada ainda. E ainda não era duplicada. Então, a gente vai... E aí eu vim pra cá com a esperança, agora eu vou me tranquilizar um pouco mais e vou conseguir focar. E não deu. Pra mim não deu. Eu acho que é isso, sabe? A gente tem que ver como a gente é. Se conhecer. Se conhecer. E ver assim, olha, o que serve pra mim, né? A gente tá até tentando dar exemplo pras pessoas, mas às vezes o que serve pra mim não serve pra ti e vai servir pra outra pessoa, né? Sim. Mas eu procurei saber o que eu queria. Isso pra mim foi muito importante. Eu tentar olhar pra dentro e ver assim, não quero ficar 30 anos nisso. Posso me arrepender? Posso, mas se eu não tentar, talvez eu não consiga chegar onde eu pensei em chegar. Sim. Né? Então, onde eu sempre quis chegar. Então, eu me exonerei e comecei a fazer o LFG. E aí, o foco era totalmente para concurso.
Então, assim, toda aquela minha bagagem que eu tinha estudado, aquele estudo mais denso, que pro concurso às vezes não funcionava bem, ali me deu o norte. Então, o curso que tu vai fazer é muito importante. Como estudar, né? Como estudar. Isso, saber o que tu quer e saber o que tu... como fazer, né? E a partir de então é disciplina, muita disciplina. Tem uma amiga minha que tem que fala muito uma frase que eu acho que se aplica muito para o concurso, disciplina é inegociável. Não posso negociar disciplina. Porque eu não prego não ter lazer, não ter um exercício físico, acho que tudo faz parte do combo. Mas tem que ter hora e tem que saber que tu tem que voltar depois. Então a disciplina não era negociável para mim. Eu acordava às 7h30 da manhã, eu ia para um escritório que tinha no fundo da casa da minha mãe. E eu ficava lá. Até às 11h. Às 11h eu ia na academia. 3 vezes por semana. Aí meio-dia eu almoçava, retornava, 1h30 eu voltava. No primeiro semestre de 2011, eu fazia o curso de noite. Então, eu ia até umas 6h30, 7h, e ia para o curso até às 10 e pouco. Então, assim, foi uma imersão. E era presencial, né? Presencial. O LFG era... Tinha uma sede aqui, isso, né, tinha uma sede aqui. Tá. Eu nem sei se o LFG ainda... Eu não sei, não sei. Eu não sei, eu vi... Eu acho que online acho que existe ainda. Eu não físico, sei. Eu não sei se tem. Mas era assim, aulas... elas eram ao vivo, mas eram transmitidas. Então a gente assistia ao vivo daqui. E aí podia mandar perguntas e tudo. Então era bem... Então, aí meu estudo foi direcionado. E aí eu canalizei minha energia e comecei já a colher os frutos, né? Eu passei no concurso de assessora do MP, que me chamaram já quando eu já tinha assumido como procuradora do Estado. Me chamaram depois também lá no finzinho para analista TRF. Então, assim, às vezes a gente, né, foca... Mas o meu foco mesmo, eu fazia os concursos para me preparar, psicologicamente até. Isso é uma tática interessante, né? Eu fazia para me preparar, porque eu era muito nervosa. Eu me sentia muito pilhada. Então, eu ia fazer um concurso e aquilo, me causava um mal-estar geral no início. Porque eu pensava assim, isso aqui pode mudar, a gente bota um peso naquela prova, naquele dia. Então, eu pensava assim, isso pode mudar a minha vida. E aquilo não fazia bem para mim. Tem gente que é motivado, né? Diz, isso pode mudar a minha vida, isso aí, então eu vou para cima. E aquilo me fazia muito mal. Então, eu comecei a fazer. Fazia. Quando surgia concurso, fazia. Quase todo fim de semana eu estava em Porto Alegre fazendo concurso. Mas para mim me fez muito bem. Porque ao fim de quase um ano, eu já me sentia à vontade para chegar na prova. E, né, vamos fazer a prova, vamos ver como é que, né... Mais uma, pode ser que seja mais uma, pode ser que não seja, mas eu normalizei o concurso. Sim, aquele ambiente já era familiar para ti, né? Exatamente. O Dr. Leonardo falou aqui uma frase muito, muito legal, assim, que eu vou repetir agora, que é o conhecer o teu desafio, né? Conhece o teu desafio e aí tu conhecendo o teu desafio já é um grande caminho, né? E o foco, né? Outra é disciplina e foco. Tu saber o que tu quer. Obviamente, tu que é concurseiro, tu não vai fazer... eu vou fazer concurso para procuradorias do Estado. Vou fazer só procurador... Olha, é difícil, porque às vezes chega no dia da tua prova, por exemplo, nós aqui do Rio Grande do Sul, chega no dia daquela prova e tu não tá legal. E acontece. Eu tenho um grande amigo que fez um concurso para o Ministério Público, se eu não me engano, na primeira fase rodou. 2 semanas depois ele fez para juiz e ele foi o primeiro colocado. Não pode me dizer que ele não tinha o conhecimento, que ele não é o caso. Né? Ele, na realidade, ele não era um dia dele, não era a prova dele. Não é só destino, não estou falando de destino só, mas as coisas às vezes fluem para um determinado... A gente tem falado bastante nisso. Claro, no teu caso, tu já focou mais, assim, já sabia já que te ajudou também a saber o direcionamento, mas a gente tem falado, e todos os nossos convidados têm falado a mesma coisa, assim, que é o concurso te escolher, né? Então é isso, a pessoa
foca para a Procuradoria do Estado, um concurso que vai sair de, sei lá, de 4 em 4 anos, 3 em 3 anos, né? Melhores hipóteses, não vai ficar 3 anos sem fazer nada, né? E daqui a pouco aquele concurso lá na frente, passei, sei lá, para promotor, juiz, delegado, legal, gostei da carreira, daqui a pouco não era aquilo, né? O concurso vai te... E eu, quando eu me exonerei, eu pensei isso. Eu vou focar em que eu quero, porque eu já vi que o que eu não quero, eu não vou gostar de fazer. Tá, já um pouco de... Ter certeza do que não quer já é uma grande coisa. Sim, Ministério Público, eu nunca foi meu interesse. Sempre carreiras estaduais, que como eu te falei, meus estágios quase todos foram nessa área. Então, algumas coisas eu risquei, né? Fazia concurso para o Ministério Público, fazia. Acho que eu fiz um concurso para o MP, mas não era o foco. Eu foquei em magistratura e procuradorias do Estado. Tá? Mais foco na Procuradoria do Estado, porque eu sempre gostei de estudar processo penal, mas nunca pensei em trabalhar nessa área. Então, eu sempre pensava assim, imagina você juíza criminal. Não por medo, não era isso, mas eu não achava... Não sei se eu não acredito muito no sistema, eu não sei se eu sou meio incrédula, mas eu não me via naquilo ali. Né? Então, o meu foco era a Procuradoria do Estado. Tanto que a magistratura aqui no Rio Grande do Sul eu nunca fiz. Que era um dos meus grandes sonhos, né? Lá, se eu olho lá para trás, com 23 anos, se o meu sonho era esse, foi... Né? A gente vai perdendo o romance das coisas, a gente vai mudando, né? Às vezes não e às vezes sim. No meu caso, eu conhecendo mais a Procuradoria do Estado foi meu foco principal. Então, aí eu me direcionei para ir. E estudei muito, assim. O meu concurso foi o primeiro que teve prova oral, né? Então, nós tínhamos a primeira fase objetiva, a segunda fase dissertativa, a terceira fase, que é uma peça, como assim, que equivaleria à peça da OAB. Sim. E uma defesa, uma coisa. Às vezes é uma peça. No meu caso era uma ADI. Poderia ser um parecer. Então, ali cai de tudo. E no fim é oral. Então, é um concurso bem completo, né? Com bastante foco em direito público, que eu sempre adorei, administrativo e tributário. E meu foco... Então, assim, a vida me levou para esse caminho. Então, eu agradeço muito por ter sido meio que levada, né? Às vezes a vida ajuda também, né? Mas era isso que eu ia te perguntar agora. As fases do concurso, né? Às vezes nosso público também tem dúvidas, assim, às vezes por não saber... Claro, ler o edital sabe das fases, mas nada melhor do que uma pessoa que já passou, né, para dizer o que tu sentiu mais dificuldade, assim, de todas essas fases, né? A gente tem ouvido muito aqui também sobre a questão da empatia, né? Nas provas, principalmente a oral, né? E aí, quando eu falo empatia, eu digo pro pessoal, empatia não é facilidade, tá? Não é, foi com a cara do candidato, então vou ajudar. Não é isso, é aquela questão. Eu já participei de seleções de mestrado, por exemplo, que sabe que o examinador daqui a pouco vai com a tua cara e diz, olha, vou fazer outra pergunta. Ou, sei lá, vou direcionar para isso, para aquilo, porque eles sabem que eles sabem que tu sabe a matéria, né? E muitos fatores ali podem fazer com que tu não consiga desenvolver, enfim, principalmente nessas fases oral, assim. O que tu achou mais difícil no concurso? E se existe mesmo na fase oral essa empatia, se tu experienciou isso ou teve algum colega que teve essa experiência? Para mim, a dificuldade sempre era objetiva. Porque eu acho que o que eu te falei, o meu foco sempre foi um estudo mais denso, mais profundo. E assim, eu nunca gostei de estudar, decorar lei. E a gente sabe que chega lá uma questão de contrato de compra e venda, que tem aquele monte de artigo cheio de detalhes. Então, assim, eu tinha uma dificuldade, né? Mas eu aprendi também. Eu disse, não, se eu quero passar na frente, eu tenho que passar da primeira, né? Mas para mim, a minha grande dificuldade foi a objetiva, por incrível que pareça. E aí comecei, aquela coisa que todo mundo fala, né? Ler a Constituição várias vezes, ler o Código Tributário várias vezes, que era o meu foco, né? O administrativo é mais difícil, porque é aquele monte de lei esparsa, né? Mas eu fui aprendendo, né? Eu tive que aprender a estudar para a prova objetiva. Então, para mim, especialmente, que eu acho que não é o normal das pessoas, essa fase para mim era mais difícil.
E depois, as duas outras fases foram relativamente tranquilas, são estudos diferentes, né? Porque aí tu sai de um foco que é totalmente súmula, lei. Lei seca, mais lei seca a primeira fase. E súmulas, né? Na época, os enunciados do TST, que na PGE cai e trabalho. Cai e trabalho também. Cai e trabalho a gente tem, né? A gente tem a parte de direito e trabalho. Então, passado esse primeiro momento, eu fui para esse estudo mais direcionado a aprofundar esses conteúdos, né, mais complicados, assim, né, o administrativo, né, questões mais complexas, questões de jurisprudência, entendimentos STJ, STF. Na época não tinha as repercussões gerais, né, que eu acho que complicaram um pouco o pessoal, porque são muitas matérias que entram em repercussão, então além de tu ter a súmula, tu ainda tem decorar as matérias, aprender as matérias que tem repercussão, né? Então assim, acho que piorou um pouco o pessoal, mas de qualquer forma, foi assim, foi. E aí depois a última fase, especialmente que tu perguntaste da oral, as matérias que eu sempre mais gostei, constitucional e administrativo. E aí eu comecei, a minha ordem, eu me lembro até hoje, era processo civil, que eu gosto também, processo civil, tributário, administrativo e constitucional. Eram as 4 matérias da oral, né? No meu caso. Sorteado daí, na hora? Ou era... É sorteado o ponto na hora. O ponto na hora, tá. Eu sorteava o ponto na hora. Tu ia lá, naquele caminho que não vai ter fim. Chegava lá e abria o ponto ali, tu tinha um tempinho para respirar e pensar no ponto. Para mim, quando eu cheguei, eu comecei com muito fôlego, eu fui muito bem em processo civil, fui bem em tributário, que eram as matérias que eu achei que eu pudesse me complicar mais por causa dessa questão, tinha mais jurisprudência, mas quando eu cheguei no administrativo, eu achei que eu ia melhor e não fui tão bem. Chegou no constitucional, eu pensei, poxa, constitucional, li muitas vezes a Constituição, estudei muito constitucional, e constitucional cai em todos os concursos, né? Então, em tese, a gente estuda mais, a gente está mais... E é uma matéria que eu sempre gostei muito. E eu fui muito mal. Mas foi mal, que assim, de sair, reprovei. Reprovei por causa disso. A examinadora, ela me pressionou muito num ponto que ela sentiu que eu fiquei desconfortável num ponto determinado e aí ela foi só ali. Nas outras matérias eu não senti isso. Não sei se eu não demonstrei essa insegurança ou se... E aí ela foi só ali e eu saí muito arrasada porque eu imaginei, não deu, né? E eu passei em constitucional com a nota mínima. As outras matérias subiram a minha média, mas constitucional passei com a nota mínima que precisava para ser aprovada. E deu certo. Deu certo. E tinham muitas vagas na época que tu fez o concurso? Eram 10 vagas iniciais. Ou era menos? Agora eu acho que eram 7 vagas o concurso. Mas nós fomos... E nossa prova oral foi... muito, porque foi a primeira do concurso, então ninguém sabia muito o que esperar. Sim, claro. A primeira da PGE, né? Então, ninguém sabia o que esperar. E nós éramos 70 e alguns que passamos para oral. E, se eu não me engano, ao final do concurso, nós ficamos em 41. 41. Foi um corte grande. E aí chamaram os 41. Chamaram os 41 ao longo do concurso, né? Aí ao longo do prazo de validade do concurso. Foram chamando aos poucos. Sim. Né? Mas foi... Chamaram todos. Eu fiquei em 12º lugar. E eu fui chamada na segunda chamada já. Por isso que eu acho que não eram mais de 10, eu acho que eram 7 vagas. Tá. E aí eu fui chamada eu era a segunda da minha chamada. Certo. A gente fala também da parte... Depois tem a parte psicológica ali também, né? Uhum. Que influencia isso também no momento que tu tá fazendo a prova, né? Porque, por exemplo, os testes psicológicos que eu fiz nos meus concursos, todos eles eu achei que eu tinha rodado. Eu não sabia nem o que eu tava fazendo ali. Eu disse, meu Deus, sempre fui o último a sair, faz desenho, faz palitinho, faz não sei o quê. Eu disse, cara, eu não sei... Não sei nem qual é o resultado disso. Aí tem que esperar o resultado depois de semanas ainda. Eu disse, vem cá, conversa. Né? E aí eu me lembro, assim, de uma questão muito... que me marcou bastante, assim, né? Que foi quando eu saí da Polícia Civil e fui para a SUSEP como técnico.
e era o cargo de advogado, né? Basicamente assessoria ali da direção, enfim, né? E aí a psicóloga me perguntou, mas como assim, né? Tu era polícia, agora tu é advogado, mas assim, como eu disse, a gente tem que ser profissional na nossa carreira, né? Eu tinha as minhas atribuições como policial e hoje eu tenho as minhas atribuições como advogado, né? Então ela tem todo esse também esse preparo emocional para chegar ali na hora, porque assim como na prova, essa primeira prova, o peneirão, né, como a gente chama, também tu pode estar tá ruim, sei lá, brigou com alguém, levantou errado, na psicológica também, né? E pode fazer com que tu rode ali. A gente tem falado isso também, principalmente nos cargos policiais, né? Exato. Sobre a questão do... O nosso também tem psicotécnico, né? Tanto como analista, quanto eu fiz o psicotécnico nos dois, como para procurador. Tá. Tem o psicotécnico nos dois também. Eu acho que é uma série de coisas, né? Uma série. Essa prova da PGE que eu passei, a prova objetiva, a gente foi, o meu marido foi me levar, né? Que era meu namorado na época, foi me levar de carro e o carro não ligou. Eu me lembro, o carro não ligou e não ligou. Morreu a bateria. E a gente nunca tinha imaginado que ia morrer naquele dia, né? E aí, de desespero, correria, chama o táxi, dia de concurso, aquela confusão, né? Sim. Quem vive isso sabe o que é um dia de tu sair de casa num dia de concurso. Principalmente essas carreiras de apoio que às vezes envolve nível médio, né? Nível superior, no mesmo horário. Muitos inscritos, né? Muitos inscritos. A gente tinha... a gente tem lembranças, né? Eu lembro de chegar naquela FAPA, aquele mar de gente subindo a FAPA. A FAPA. Eu lembro da FAPA, fiz alguns concursos na FAPA. Na PUC também, prédios, A, Z, na PUC, fazendo concurso. Eu fiz muito concurso, tá? Eu fiz muito, como eu te falei, assim, também para mim era um exercício, e eu fiz muito concurso. Então, até 2 semanas antes da PGE, eu fiz um concurso para auditor externo do Tribunal de Contas. Nada a ver. Digo, não, vou treinar isso aí, vou ver como é que é. E era uma dificuldade, uma coisa também, aquelas análises de contas, aquelas coisas super complexas e diferentes, né? E ali eu vi, meu Deus, não posso fazer isso, né? Tem coisa, a gente tem que ter um limite prudencial, assim, de chegar e dizer, não, isso aí não é pra mim, né? A gente tem que ter essa autocrítica também, dizer assim, não vou servir pra tudo, eu vou focar em algumas coisas e... Porque daqui a pouco tem matérias muito diferentes, assim, daquelas que a gente está acostumado, não acostumado, mas enfim, né, que é um núcleo meio parecido, assim, quando tu estuda para juiz, promotor, procurador do estado, até procurador do município de repente, e aí foge, né, daqui a pouco tem matérias mais da área das exatas, matemáticas e tal, é uma coisa que a gente não, pelo menos eu, no direito, matemática não dá, né? Comigo são não os dá. Próprios auditores, né? Da Receita Federal. Os auditores, É foco diferente. Se tu quer essa carreira, meu conselho é foca nela. Não tenta te atirar em qualquer coisa e dizer, mas eu quero mesmo ser auditor. Tu até pode estudar para as outras coisas, esperando o concurso, mas se tu quer, quando sair o edital e quando tiver perto de ser previsto o edital, tu vai para ela. Sim. Porque tu não acha que um estudinho ali 1 mês antes, 2 meses antes vai resolver, porque tem isso, essas carreiras elas são muito específicas, tem matérias muito, uma informática densa. Meu concurso eu nem sei se na primeira fase caiu informática, mas caiu era mínimo, mas eu acho que nem tinha, no de procurador, do analista tinha. Acho que o de procurador nem tinha. Tinha português, uma característica específica do concurso da PGE, um português bem pesado. Bem pesado. Aqui no Rio Grande do Sul, se não me engano, tem uma lei que exige o português para todas as carreiras. Alguém falou isso, agora me esqueci quem foi. Alguém falou isso aqui no outro programa. Não, e a gente tinha 20 questões de português, mas aquelas assim, texto, sabe? Muito... E é uma peculiaridade nossa aqui, porque tu vai para outros lugares, eu fiz concurso no Paraná, fiz para a magistratura do Paraná, o único concurso para a magistratura que eu fiz, e para procurador do estado do Paraná, que foi nesse ano que meu limite era o Paraná. Eu dizia, não, até o Paraná eu vou. Sim.
Eu vou porque meu marido, como era focava no federal, eu digo, olha, não fica tão longe para voltar em casa, porque eu sou de Pelotas mesmo. Sim. Então, não ficava tão longe para voltar. Eu digo, não, até o Paraná a gente vai. Depois não. Depois eu acho que vai complicar um pouquinho. Então, eu fiz esses 2 concursos no Paraná. E lá no Paraná não tinha o português. Que eu estava acostumada a pegar aquela gramática mais pesada, e lá não tinha. Então, foi uma peculiaridade daqui também que facilitou, de certa forma. Sim. Porque a gente está mais acostumado, né? Aqui a gente tem, todos os que a gente faz, todos os concursos que a gente faz aqui tem português, né? E nessa tua experiência de ir, assim, para outro estado, né? Até hoje na carreira, assim, vocês devem ter contato, assim, não sei se tem, é uma pergunta, né? Com procuradorias de outros estados, assim, o Rio Grande do Sul tá... vamos dizer assim, melhor que outros estados, assim, desses, pelo menos esses do sul aqui, que a gente tem mais contato, né? Ou não, tá todo mundo... Olha, as carreiras, elas se desenvolvem de formas diferentes. Tem estados que tem, como a AGU, as carreiras meio separadas. Ah, tá. Minas, se eu não me engano, tem essa questão que é separado, a parte de autarquias da administração indireta. Aí faz um concurso separado. Isso, são carreiras separadas. Então, assim, eu não tenho muito conhecimento como é que estão as carreiras em termos de condições de trabalho e até remuneração. Nós fomos uns dos últimos a conseguir ganhar os honorários. Ah, tem questão dos honorários também. Né? Nós recebemos aqui os honorários. Então, assim, nós fomos uns dos últimos. Nós e Santa Catarina. Mas Santa Catarina tinha uma remuneração bem mais alta que a nossa. E aí eles nem queriam tocar muito na questão dos honorários, porque havia alguma polêmica ainda, tinha uma discussão no STF pendente, então eles não tinham pressa. A gente aqui tinha pressa, mas não estava conseguindo efetivar. Sim, tem a questão do teto também, né? Não, e questão de finanças do Estado, né? O Estado pagando atrasado, né? Então, era uma questão política muito complexa. Sim. Né? Então, nós demoramos, mas hoje em dia a gente recebe, eu acho que faz uns 2 anos, os honorários. Mas assim, eu não tenho muito conhecimento do pessoal de fora, né? A nossa carreira hoje aqui, a gente ainda não tem o salário dos juízes, né? Não é equiparado, assim, não tem o subsídio, né? Mas a gente tem a questão de honorários, né? E nós temos substituição também. Quando a gente substitui um colega, a gente tem uma verba, pela substituição. Pela substituição, isso. Ah, legal. Daiane, assim, mais nos aproximando mais pro fim, assim, né? Infelizmente, porque tá muito bom o nosso papo, né? Que tipo, assim, de dica, de recado podia dar pro nosso pessoal aí que está estudando? Não especificamente, claro, mais focando para a tua carreira, né? Mas de uma forma geral, que dica tu poderia dar, assim, pro pessoal que está se preparando aí para os concursos, não só da PGE, mas de forma geral aí, né? Ai, Sérgio, eu acho que é um pouco do que eu falei, sabe? É o foco, saber o que quer, descobrir, tentar se descobrir, para não chegar ali na frente, daqui a pouco passa num concurso que é difícil e olha na frente e diz, não era o que eu queria. Mas às vezes a gente também tem que viver e ver, olha, não é o que eu quero vivendo, mas porque às vezes a gente tem muito afã de chegar e tenho que passar em qualquer coisa, tenho que me posicionar no mercado de trabalho, então às vezes, né, minha dica seria essa, procurar saber o que quer, ter o máximo de experiências durante a faculdade ou até depois de formado, ter o máximo de experiências possível para saber o que quer, e a disciplina do estudo, né? Que eu acho que é fundamental, é tu focar, tu ter o teu momento de lazer, mas saber que vai ter que voltar, que tu tem que voltar, tu ter o teu exercício físico, o teu desestresse, que é importante, mas saber voltar, saber que tu tem que estudar. Porque a gente não pode se colocar... O concurso é muito difícil, o concurso é psicológico, é mental, mas tem a matéria, né? Que aí cabe a gente. Então, a nossa parte, eu sempre pensava isso, eu tenho que fazer a minha parte. Então, é o que eu falo, tentem fazer a parte de vocês, chega lá, que é estudar, se preparar e... né, que a aprovação vem. Só para finalizar, eu acho que é interessante, uma coisa me marcou muito no LFG, um professor uma vez disse, o concurso público é uma fila, tu tá nela. Cada concurso tu vai, né, cada dia tu vai passando de um lugar para outro da fila, uma posição para outra da fila. No momento que tu para de estudar, ou que tu diz assim, eu vou dar um tempo, tu vai retroceder. Talvez não lá pro fim da fila, mas
não para aquele ponto que tu estava. Então, isso eu levei muito para mim, assim, eu digo, não posso retroceder, eu tenho que seguir. Que avançar na fila. Avançar na fila para chegar na minha vez. Tá certo. Daiane, eu queria te agradecer, né, pela disponibilidade. A gente sempre deixa um presente para os nossos convidados, tá? Obrigada. O nosso presente aí. E queria te agradecer muito, assim, nossa conversa foi muito boa mesmo. E acho que o pessoal conseguiu ter bastante clareza, assim, de como funciona a carreira, de como tu estudou para chegar até onde tu chegou, né? E só queria te agradecer. Muito obrigado. Eu que agradeço de poder contar um pouquinho da minha experiência, né? Que se ajudar uma pessoa, eu sempre penso isso, se ajudar uma pessoa, eu acho que já a tarefa está cumprida, né? Está cumprida. Não, mas com certeza vai ser mais de uma. Com certeza vai ser mais de uma. Então, assim, te agradecer e dizer que, né, nós, da Procuradoria do Estado, a gente, como um serviço público, a gente está sempre de portas abertas às pessoas. Embora a gente não seja, né, muitas vezes uma porta de entrada, como a Defensoria, o Judiciário, que as pessoas conhecem. Para mim é uma grande honra estar aqui falando do meu trabalho também, que eu me orgulho muito, é uma instituição muito séria, que eu me orgulho muito de pertencer. É muito reconhecida, colegas que têm muita vocação, assim, que vestem a camisa. Então, para mim é um orgulho estar aqui. Muito obrigada. Tá certo, muito obrigado também. Pessoal, nos sigam lá no Instagram e se inscrevam no nosso canal, muito importante, para a gente poder entregar para vocês aí toda semana um conteúdo novo sobre concurso público aí, as experiências dos nossos convidados. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, até a próxima.